Bem-vindo a mais um vídeo explicativo aqui da Shuris. E hoje nós iremos fazer um estudo de viabilidade, que é basicamente saber se o seu posto, ou a sua loja de conveniência, ou a sua loja faz sentido ter o ecossistema Shuris. Então, vamos lá. Você sabe exatamente quanto de dinheiro o seu posto perde todo mês por ineficiência? Taxas de cartões erradas? Ou até mesmo pagamentos atrasados da sua adquirente? E processos manuais da sua equipe administrativa? Você já contabilizou alguma vez o quanto que isso pode estar tirando dinheiro do seu caixa? Então, muita gente acha que perder esses trocados faz parte do jogo, mas quando colocamos tudo isso na ponta do lápis, o valor pode pagar um carro zero ao final do ano. E é por isso que nós, aqui da Shuris, criamos essa ferramenta, esta planilha, para você simular a sua realidade. E eu vou te ensinar agora a como usar e calcular o ROI da sua empresa antes do Shuris e depois do Shuris. Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo ele é muito importante, pois para garantir a sua privacidade, essa planilha ela é bloqueada para edição. Para usar os seus dados e você fazer o seu próprio estudo de viabilidade, você precisa fazer uma cópia somente para você. E isso é bem simples. Basta você vir aqui em arquivo e clicar em fazer uma cópia. Aparecerá essa informação onde você pode trocar o nome da planilha ou simplesmente deixar como ela vem automaticamente e clicar aqui em fazer uma cópia. Assim que esse processo finalizar, essa planilha estará disponível somente para você. Então todas as informações que você editar e colocar aqui ficará visível somente para você. Agora, a gente vai para a página de configuração, que é basicamente a página onde você vai colocar as informações de acordo com a realidade da sua empresa e aí sim fazer o seu estudo de viabilidade do ecossistema Shuris. E é bem simples ir para a página de configuração. Basta clicar aqui e ir para a página de configuração e aí vai aparecer essa informação aqui onde você pode clicar e já vai direto para lá, ou simplesmente vir aqui embaixo nas páginas e clicar na página de configuração. Assim que clicar, você vai virar para ela e já é possível ver que tem alguns campos em amarelo. E aqui na instrução, aqui em cima, né, na instrução da planilha, está escrito exatamente por que tem os em amarelo. Como está escrito aqui, ó, preencha e mude somente os campos em amarelo. Então todos os campos que estiverem em amarelo, você pode editar para que fique de acordo com a sua realidade. Destrinchando aqui os dados essenciais, o primeiro deles é o faturamento mensal total. Então quanto que a sua empresa, todas as suas empresas, postos, conveniências, lojas, elas faturam todos os meses, juntando o faturamento de todas. Quanto que dá esse faturamento mensal total? Então aqui está de 1.500.000, mas vamos supor que seja 2 milhões, faltou um zero, 2 milhões, e pronto, já está configurado, todos os cálculos já vão ter sido feitos automáticos, mas tem alguns outros dados aqui bem legais que a gente precisa editar, você precisa editar para que fique de acordo com a sua realidade. Os três próximos é em relação à porcentagem de faturamento. Então desse faturamento mensal total, quantos por cento é transacionado em cartões, quantos por cento é em dinheiro e quantos por cento é transacionado em Pix e outros. Aqui no exemplo tá 70, 10, 20, que é uma média do mercado que a gente fez, mas pode ser que na sua realidade seja diferente. Vamos supor aqui que seja 50% no cartão, 20% no dinheiro e 30% em Pix e outros. Então, pronto, já está configurado, já colocou suas informações e a gente pode ir para o próximo, que é a quantidade de pagamentos que são feitos todos os meses. Ou seja, a média de boletos, impostos e Pix que são pagos todos os meses dentro da sua rede de postos, conveniência ou lojas. Então, quantos boletos, impostos e Pix são pagos pela sua equipe administrativa, por você, pelos seus gerentes, quem tiver a permissão de fazer o pagamento? Quantos são feitos todos os meses? Aqui no exemplo está de 180, mas a gente pode subir isso aqui, por exemplo, para 200 boletos pagos todos os meses. Pode ser que no seu caso seja mais, pode ser que seja menos. É importante você colocar exatamente o quanto que é o da sua realidade. O próximo campo é a quantidade de colaboradores que você tem no seu administrativo. Então, vamos supor que você tem 7, pode ser que você tenha 5 pessoas no seu administrativo, não sei. Tem que ter uma noção de quantas pessoas que você paga hoje no seu administrativo. E o próximo campo, ele é relacionado com esse de cima. Então, dessa equipe administrativa, quanto que você investe todos os meses para ter cada um deles? Então, quanto que você investe em salário e em cargos financeiros? A média do mercado aí, a gente colocou aqui 3.800, mas pode ser também R$3.500 que você investe em cada um deles. Próximo é a quantidade de computadores que você tem na pista do seu posto de combustível. Ou seja, dentro do seu posto de combustível, quantos computadores tem lá dentro? Normalmente é um mesmo, eu acredito que não vai mudar esse número, mas caso tenha mais de um computador na pista, você pode colocar aqui 2, 3, então não sei se você tem um computador por ilha, por exemplo, mas normalmente é um computador por pista mesmo, e aí pronto, já está configurado aqui também. O último dado essencial que você precisa preencher é a quantidade de postos, conveniências ou lojas
postas que você tem. Então, aqui no exemplo tá de 14, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, que tem 17 postos provenientes de lojas. É uma rede de um tamanho grande. Então, aqui já está configurado. Então, todos os dados essenciais, eles já foram configurados e já está pronto para a planilha fazer os cálculos automáticos, que é basicamente aqui embaixo. Na hora que a gente desce um pouco, já tem esse cálculo individual automático, que é feito pela planilha. O primeiro cálculo que é feito de forma automática é a perda por falta de conciliação. Então, se você não concilia todas as transações centavos por centavos, se você não concilia o banco, o seu banco, quanto que entrou, quanto que saiu, se você não faz isso, o mercado ele estima de 0,5% a 1,5% do faturamento em cartões é perdido, por exemplo, por taxas erradas, por cobranças feitas indevidas, estornos de cartões que não eram para ser estornados, ou cancelamento de transações que não eram para ser canceladas também. Então, algumas adquirentes acabam sofrendo esses erros e por você não fazer a conciliação, por você não fazer a auditoria, acaba que esse dinheiro fica na mesa. Então a gente estipulou aqui uma média bem conservadora de 0,9%. E como você pode ver, está em amarelo, então você pode editar isso. Caso você tenha uma informação ou você queira estudar, ser mais agressivo, ser mais conservador, então você pode colocar aqui 0,3% ou 0,8%, vamos colocar aqui uma média entre 0,5% e 1,5%, que é a média estimada pelo mercado. Pronto, configuramos e basicamente o quanto que você perde por mês pela falta de editoria de forma automática, de forma rápida, onde você pode agir no próximo dia já, ligar para adquirente e entender o porquê que aquilo aconteceu. Você está deixando basicamente R$ 12.800 por mês por não fazer essa conciliação. O próximo é a questão do custo operacional de pagamento. Então, é aquele custo invisível. Muitos não calculam esse custo. Então, quanto que você hoje gasta devido a processos manuais de digitar o código de barras, conferir, autorizar o pagamento, pagar, baixar esse pagamento. Então, todo esse processo, a gente fez uma média aqui dos nossos clientes e feito isso de forma manual, gastaria cada pagamento demoraria entre 3 minutos a 5 minutos por boleto. Então a gente colocou aqui o mínimo, colocamos aqui, fomos bem conservadores, mas você pode digitar isso também. Então se você colocar 4 aqui, já vai configurar. Então basicamente ele, sua equipe administrativa faz cada pagamento dentro de 4 minutos. Então aqui já está configurado essa informação. O próximo é em relação à quebra de caixa. Ou seja, se você não faz a identificação de quanto que cada frentista, cada colaborador seu está tendo de quebra de caixa, é muito provável que esse número seja até maior do que 0,5%. Porque a gente fez um estudo antes dos juros dos nossos clientes e esse número estava bem maior, devido a eles não terem um controle 100% da quebra de caixa por colaborador. Então, acaba que esse número pode ser muito maior. A gente foi bastante conservador aqui nessa média de 0,5% a 1%. Normalmente ela chega até a ser mais, chegando até a 2% ou mais ainda, mas normalmente gira em média de 0,5% a 3%. Então esse número ele precisa ser bem contabilizado aí por você para que a planilha mostre realmente a viabilidade de você ter o ecossistema Chures. Vou deixar aqui um número bem conservador mesmo, que é de 1%, né? Então, se você não faz esse controle de quebra de caixa aí por frentista, é muito provável que você esteja deixando R$4.000 todos os meses na mesa. E o Chures, ele consegue educar muito o seu colaborador devido à conciliação que ela é feita 100% automática pelo Chuchu. Então, a nossa IA, ela age no mesmo dia e no outro dia você já tem um relatório e todos os seus caixas já feitos, já conciliados, de forma 100% automática. Ou seja, no outro dia você já consegue agir, já consegue ir até o colaborador e entender o porquê que aquilo aconteceu e cobrar caso tenha sido realmente uma ação de má fé ou um erro, alguma coisa do tipo, você já consegue cobrar, e porque já vai tá fresco ali na cabeça do colaborador. Então acaba que educa bastante para que esse número reduza bastante e você consiga recuperar esse dinheiro que você está deixando na mesa. O próximo campo é o custo de manutenção de PCs na pista. Ou seja, dependendo de quantos computadores você tem na pista hoje, existe um custo para você mantê-los. Ou seja, o computador ele fica ali exposto ao gás do combustível, fica exposto ao sol, à poeira, ao calor, à chuva, e isso acaba que gera uma manutenção ali mensal. Ou seja, dentro de um mês pode ser que você precisa
trocar um computador devido a uma falha nele, ou a depreciação mesmo dele, o computador ficou antigo, ficou muito lento, precisa alterar. Então você tem esse gasto e a gente contabilizou aqui que é em média de R$ 180 por mês por cada computador. Então, esse número também ele pode ser editado, né? Pode ser colocado R$ 150, por exemplo, que é uma média que a gente criou aqui dentro com os nossos clientes, né? Fazendo um estudo com eles, de R$ 150 por computador na pista. Então aqui, nesse estudo de caso, está deixando R$ 2.550 por mês somente de custo de manutenção de computadores na pista. E o último cálculo individual feito de forma automática aqui é redução de equipe. Mas como você pode ver, está entre parênteses ali, a informação que é, caso você deseje. Você não precisa necessariamente desligar os colaboradores que estão no seu administrativo, mas você pode realocá-los, porque devido à otimização da conciliação, à otimização do pagamento de contas, essas pessoas podem ficar ociosas. E aí você pode realocar elas, colocando elas para ir para o departamento de atendimento ao cliente, ou de RH, ou até mesmo o de controle de estoque. Então você consegue realocar essa parte dessa equipe para que elas melhorem a eficiência desses outros departamentos. E aqui a gente explorou que você está deixando dinheiro na mesa por não otimizar a conciliação, não otimizar os seus pagamentos, R$ 3.500, devido a todos esses cálculos terem feito de forma automática. A gente pode vir aqui no relatório agora, e aí você pode ver o seu cenário atual, então todas as configurações que você fez ali anteriormente, na página de configurações estarão aqui. Então o faturamento mensal total está em 2 milhões, igual você configurou, perfil de venda, volume de pagamentos, estrutura atual. Então tudo aqui está configurado de acordo com o que você trouxe lá, que você editou na página de configurações. Aqui na análise e perdas e custos ocultos, é basicamente aquela parte dos cálculos automáticos, mas mostrando o valor mensal, o valor anual e como que o Chules resolve. Ou seja, na parte de divergência de cartões de Pix, você não faz a conciliação diária, você não faz a conciliação das transações dos cartões, não faz a conciliação do seu banco, e devido a isso, por você não fazer isso de forma eficiente, rápida, você está deixando aí um valor mensal de R$ 2.800 por mês, e no ano podendo chegar a R$ 154 mil. Então realmente é um valor bem alto, é um susto, realmente é um custo que fica oculto e que você não conta com ele por ele está oculto ali dentro da sua empresa, mas realmente é um valor bem alto. E como que a Chules resolve isso? Basicamente com a auditoria automática. O Chuchu ele confere sozinho, centavo por centavo, e no outro dia ele já te entrega o caixa pronto, um relatório do que ele fez. Então você consegue agir de uma forma muito rápida. Fora que nós também temos a nossa adquirência, a XPay, onde nós garantimos e trouxemos total transparência para nossos clientes. A gente disponibiliza o X Parceiros, onde você pode ver exatamente todas as suas transações, quanto que está sendo cobrado de taxa, que é de acordo com o contrato. Então, a nossa adquirência tem esse valor, o valor da transparência, mas mesmo assim o Chuchu ele vai fazer a conferência, ele vai fazer o relatório para você saber exatamente todas as informações que são transacionadas dentro da sua empresa. O próximo é em relação ao custo operacional. O custo operacional a gente tinha estipulado ali que você estaria gastando R$ 1.325 todos os meses para que sua equipe faça o pagamento das suas contas, o pagamento dos seus boletos, seus impostos, do seu Pix. Então, uma média ali de R$ 1.325 por mês e o valor anual podendo chegar a quase R$ 16 mil. E o Chules resolve isso fazendo com que o Chuchu pague e dê a baixa no sistema em lote. Ou seja, com somente um clique, o Chuchu ele já vai pagar todas as suas contas que estão autorizadas e já vai dar baixa no sistema de todas as contas que forem pagas. Então, o que levava horas hoje é feito em segundos pelo Chuchu. Então, é um custo que você vai reduzir bastante e a gente consegue garantir que você vai recuperar esse dinheiro que você está deixando na mesa. O próximo é a questão do furos de caixa. Então, erros de troco, furos não identificados e até mesmo uns desvios dos seus colaboradores. Em média, você está deixando R$ 4 mil por mês e isso pode chegar no ano até 48 mil. Mas como eu disse anteriormente, esse valor é bastante conservador. A gente tem relatos reais dos nossos clientes antes de ter o ecossistema Chules, que esse valor chegava a ser muito maior, chegando a 100, 150 mil reais por ano que ele deixava na mesa. E após o Chules, essa gestão por frentista e de forma rápida, você vai ter essa informação no outro dia, acaba que educa muito os seus colaboradores para que isso não ocorra, e caso ocorra, você haja de forma rápida. No outro dia você já vai ter essa informação para você ir lá,
cobrar, entender o porquê que isso aconteceu e caso realmente tenha acontecido algum erro, cobrar do funcionário para que ele devolva parte desse dinheiro. Então a gente consegue com que você recupere boa parte desse dinheiro que você está deixando na mesa e coloque no caixa da sua empresa. O próximo é em relação ao custo de infra na pista. Então os computadores que estão na sua pista, como eu te expliquei anteriormente, manutenção, depreciação, troca, energia 24 horas que ele fica ligado ali nas ilhas. Então, você está tendo um custo aí de R$ 2.550 por mês e chegando num ano aí de mais ou menos R$ 30 mil. E como que a gente resolve isso? Você tendo o ecossistema Shuris, você não vai precisar mais desses computadores. Você pode descartar todos eles, pode vender todos eles, porque você não vai mais precisar. Por quê? Todo o PDV ele é feito dentro da nossa maquininha, dentro da nossa POS, a X Smart Pay. Então, o seu colaborador só precisa dela para que tudo seja feito, tudo que seja relacionado dentro do seu posto, fechamento de caixa, venda de produto, tudo mesmo é feito dentro das nossas POS. Então é um custo que a gente garante 100% que você vai recuperar dentro de um ano, que você vai deixar esse dinheiro na mesa, pois a gente colocou todo esse custo dentro da maquininha, dentro da POS da X Smart Pay. A última análise feita pela planilha é a questão da otimização de equipe. Então o excesso de trabalho manual e repetitivo acaba exigindo uma equipe consequentemente grande, né? Então você tem 14 postos, 14 empresas, provavelmente você deve ter umas 5 a 7 pessoas ou até mais nessa equipe administrativa para que tudo esteja em dia e a gente tem cases reais de algum dos nossos clientes que tinha 24 postos e tinham 8 pessoas dentro da equipe. Após o ecossistema Shuris, ele reduziu essa equipe de 8 para 3 pessoas. Então a gente consegue garantir que esse dinheiro que você está consequentemente deixando na mesa, o valor de R$ 42 mil por ano, você consiga recuperar ele no final do ano após a assinatura com o Shuris. Então realmente é bem vantajoso, faz bastante sentido. E a gente indo agora aqui pro resultado final, que é basicamente um susto, é o quanto que você está deixando dinheiro na mesa todos os meses, basicamente R$ 25 mil por mês. E no ano isso pode chegar a R$ 291 mil. Ou seja, o que eu falei lá no início, um carro zero que você está deixando todos os anos na mesa, você não precisaria, você poderia estar colocando tudo isso dentro do caixa da sua empresa. E a assinatura do Shuris, em média, você vai pagar R$ 999 por empresa. Então, por mês, você gastaria ali R$ 16.938. No ano, chegaria a R$ 200 mil. E, mesmo assim, você iria conseguir economizar por mês R$ 2.500 e por ano R$ 30 mil que você coloca dentro do seu caixa. Então, realmente é uma coisa que faz muito sentido. Ter o ecossistema Shuris na sua empresa é uma coisa que faz bastante sentido. Então, você investir no Shuris não é um investimento somente, é uma economia. Agora, então, é basicamente com você. Faça a sua cópia aqui dessa planilha, coloque seus números, coloque as informações de acordo com a sua realidade. E se tudo isso aqui fizer sentido para você, eu peço que você chame a gente ali pelo Fale Conosco do nosso site, entre em contato com nossos consultores, marque uma reunião para a gente fazer a demonstração do nosso ecossistema, de tudo que a gente pode te entregar e mostrar de uma forma muito mais palpável de quanto que você pode estar recuperando no final do ano por ter o ecossistema Shuris junto com você. Então, se tudo isso faz sentido, peço que, por favor, entre em contato com a gente pelo www.shuris.com.br na aba de Fale Conosco, mande um e-mail pra gente e o nosso consultor irá entrar em contato com você em menos de 5 minutos e marcará uma reunião de demonstração, uma reunião até mesmo presencialmente para ir ver como que é a sua operação e a gente te ajudar a recuperar o dinheiro, recuperar o que você está deixando na mesa. Então, obrigado aí por estar até aqui neste momento do vídeo. Até mais.